Olá, boas-vindas a essa nossa análise de hoje. O foco aqui é desconstruir, peça por peça, a mecânica da violência doméstica. A ideia é transformar dados cruéis e pesquisas complexas em ferramentas super práticas de gestão de risco. Afinal, o objetivo não é apenas expor um problema crônico, mas entender a anatomia exata dessa situação tão alarmante. Só assim é possível prevenir, escapar e agir. Ter a informação correta em mãos é literalmente uma questão de sobrevivência, e é exatamente isso que vamos construir aqui. Bom, vamos mergulhar direto no assunto. Existe um mito muito comum, né? Aquela ideia de que a violência surge do nada, como se fosse uma explosão isolada. Mas olha, a realidade dos dados mostra exatamente o oposto. A agressão quase nunca começa com a força física. Ela começa de um jeito bem invisível, com controle constante. Pensa na metáfora de um iceberg. O soco e o empurrão à agressão física são só aquela pontinha visível do gelo. Abaixo da superfície escondida, existe uma estrutura enorme e super profunda de manipulação que vai sendo construída com o tempo. E para desvendar toda essa estrutura, a nossa análise de hoje vai seguir 5 passos bem diretos. Primeiro, a ponta do iceberg. Segundo, o ciclo da violência. Depois, gestão de riscos e fuga, seguido por blindagem infantil e prevenção. E para fechar, recursos e créditos. É um caminho que sai da dura realidade direto para ações práticas. Vamos lá. Ponto 1. A ponta do iceberg, o panorama estatístico. Para entender o tamanho real dessa ameaça, a gente precisa olhar para os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número traz uma realidade que é simplesmente assombrosa. No Brasil, os registros mostram que uma mulher é morta a cada 6 horas só por questões de gênero, o que caracteriza o feminicídio. E não para por aí. A cada minuto, pelo menos uma mulher é agredida no país. É absolutamente vital entender que não são casos de puro azar ou incidentes isolados. A gente está lidando com um fenômeno endêmico que acontece o tempo todo. E aí vem o ponto crucial. De onde vem essa ameaça? Em mais de 80% dos casos registrados, o agressor não é um estranho escondido num beco escuro, não. O agressor é o próprio parceiro ou ex-parceiro íntimo. O perigo primário mora dentro de casa. Justamente o lugar que, na teoria, deveria ser o nosso porto seguro, oferecendo o nível máximo de acolhimento. E isso leva a gente direto para a verdadeira massa de gelo que sustenta aquele iceberg. Olha que dado revelador. Estima-se que apenas 15% das agressões, incluindo as psicológicas e verbais, cheguem ao conhecimento das autoridades. Ou seja, uma média de 85% de todo o abuso fica completamente subnotificado. Fica lá, submerso, escondido debaixo de muitas camadas de silêncio e medo. É uma fatia gigantesca da realidade que ninguém vê. Ponto 2. O ciclo da violência. A origem no abuso. A gente precisa ir mais fundo para entender por que é tão difícil sair da armadilha de um relacionamento abusivo. E a resposta raramente passa por uma escolha puramente racional, tá? Na verdade, é uma armadilha psicológica muito sofisticada. O que aparece aqui é o famoso ciclo de Walker. Ele mapeia exatamente a anatomia de como as agressões nascem e se repetem. A fase 1 é o aumento da tensão. É quando o agressor mostra irritabilidade por coisas super banais, critica roupas, humilha e aperta o controle. Aí a panela de pressão apita e leva à fase 2, a explosão, que é o incidente agudo da agressão, seja física, verbal ou sexual. Logo em seguida vem a fase 3, a lua de mel. O agressor pede perdão, chora, promete que vai mudar e dá demonstrações de um carinho super intenso. Isso faz a vítima acreditar que a crise finalmente passou. E assim, o ciclo recomeça, só que ainda mais forte. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui são os mecanismos internos que cimentam essa prisão toda. O gaslighting é, sem dúvida, um dos mais destrutivos. É uma tática de manipulação tão constante, tão persistente, que faz a vítima duvidar da própria memória, da própria sanidade e de como ela enxerga a realidade. É um processo letal, ele vai corroendo a autoconfiança e, pior, desliga completamente os instintos mais básicos de proteção e sobrevivência. Junto com o gaslighting, entra em jogo a famosa dissonância cognitiva. A mente da pessoa foca obsessivamente na lembrança daquele parceiro bom, aquele da fase da lua de mel, na tentativa de bloquear ou minimizar as coisas horríveis que aconteceram na fase da explosão. Adiciona nessa confusão mental fatores externos bem pesados, como a dependência financeira e aquelas crenças limitantes de que é preciso manter a família unida a qualquer custo. Pronto, a armadilha se fecha de um jeito implacável.
Entender como tudo isso funciona é o primeiro passo absoluto, com certeza, mas agir é o que realmente muda o jogo. Então, ponto 3, gestão de riscos e fuga, o plano de segurança. A palavra mestra aqui, que vem direto das práticas de segurança tática, é antecipação. E antecipação significa pescar imediatamente as red flags, aqueles sinais de alerta claríssimos, muito antes da situação escalar. É absolutamente fundamental desenhar uma linha separando o que é cuidado do que é controle. Proteção real traz bem-estar, já o controle... o controle adora colocar a máscara de cuidado excessivo. O isolamento gradual dos amigos e da família, a exigência absurda de senhas pessoais, ficar monitorando o GPS do celular em tempo real e aquele ciúme doentio não são, de forma alguma, excesso de amor. Na verdade, são os primeiros tijolos na construção de um presídio particular. E essa tela ilustra brilhantemente porque é vital ter um plano de contingência caso a violência já esteja acontecendo. Uma fuga bem-sucedida precisa de protocolo, não de improviso, né? E os 3 pilares são simples. Primeiro, estabelecer uma rede de apoio super confiável, com pessoas que entendam a gravidade da situação. Segundo, preparar um kit de emergência silencioso. Deixa cópias de documentos, algum dinheiro e chaves reserva num lugar de acesso rápido e invisível. E terceiro, criar um código de alerta. Pode ser uma palavra simples ou um emoji combinado previamente com pessoas próximas para acionar a polícia de forma totalmente discreta. Ponto 4. Blindagem infantil e prevenção. Enquanto as ferramentas de fuga focam em apagar o incêndio imediato, a gente precisa estancar esse problema lá na raiz. É preciso garantir que a próxima geração cresça totalmente fora dessa esteira de destruição. O papel dos pais e cuidadores é decisivo para que as crianças de hoje não virem nem as vítimas, nem os agressores de amanhã. E a mecânica dessa proteção começa em casa, na prática. Em primeiro lugar, ensinando consentimento. A criança precisa ter a firme convicção de que é dona do próprio corpo e que tem limites inegociáveis. Em segundo, vem a validação emocional. Se a criança expressa tristeza ou incômodo, é imprescindível parar e ouvir. Silenciar os sentimentos na infância ensina basicamente que a voz da vítima não tem nenhum valor. E, finalmente, tem o fortalecimento do não saudável. Ensinar a capacidade de questionar figuras de autoridade previne a obediência cega a futuros controladores. Só que, no fim das contas, nenhum conceito ensinado supera o poder brutal do exemplo prático no dia a dia. A dinâmica conjugal, o respeito verdadeiro demonstrado entre o pai e a mãe, é o que constrói a linha de base sobre o que aquela criança vai considerar normal. O respeito mútuo dentro de casa é a base de algo que chamamos de literacia de segurança emocional. E é isso que cria a principal e mais efetiva barreira cultural contra a violência extrema e o feminicídio nas próximas gerações. Ponto 5. Recursos e créditos. A nossa rede de segurança. Ter a informação certa, atrelada aos meios corretos de agir, é de verdade o que salva vidas. A gente tem a obrigação de deixar os canais de resgate muito claros. Esse é o comando mais objetivo e importante num cenário de ameaça iminente ou de violência acontecendo na hora. A ação precisa ser passada para as instituições oficiais. No Brasil, os canais de ouro são o Ligue 180, da Central de Atendimento à Mulher, que dá aquela orientação direta e super segura. E, claro, 190, da Polícia Militar, para uma resposta tática imediata. Ter esses números na cabeça e fáceis de discar faz toda a diferença no plano de contingência. É fundamental destacar que todo esse material riquíssimo com análises completas para ajudar mulheres e pais a não se tornarem vítimas, além dessa verdadeira arquitetura de segurança que a gente viu aqui, foi desenvolvido e cedido pelo Rafael Lopes, consultor em segurança corporativa e pessoal. A abordagem dele tem esse poder de converter o medo em puro planejamento tático. Para acessar mais orientações sobre como ler sinais de risco, recomendo demais acompanhar o Instagram dele no @rlconsultoria_security. É um material indispensável que realmente blinda a gente contra essas ameaças invisíveis. E para fechar essa nossa imersão de hoje, fica aqui uma provocação para a gente levar para a vida. O respeito praticado dentro de casa hoje, de fato, está construindo a barreira contra a violência de amanhã? A mecânica da agressão, como a gente destrinchou aqui, é muito engenhosa e silenciosa. Mas olha só, ela não é invencível. Com o domínio desse conhecimento prático, com as estratégias de risco montadas e com a educação firme das novas gerações, é super possível implodir aquele iceberg de controle antes mesmo dele se formar. A proteção ativa, sempre, vai começar pela consciência. Até a próxima!